Fala galera, estamos em semana final do encerramento da nossa primeira spin-off do universo The Walking Dead. Domingo teremos a estreia dos 2 últimos episódios de Fear the Walking Dead. Antes de começar aqui, esse vídeo sobre a Alicia Clarke que tem que aparecer, pelo menos no último episódio de Fear the Walking Dead. Galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, porque ajuda demais aqui o canal da Take, você não tem noção do quanto que ajuda aqui o canal da Take. Galera, vamos começar pelo começo, tá? Alicia Clarke, 7ª temporada, ela apareceu muito pouco. Foram alguns poucos episódios e isso foi muito por causa da escolha da Alicia Deborah Carey, né, atriz que protagonizava como Alicia, porque ela já tinha pedido para sair da série. Ou seja, dar o final em aberto para a personagem, entendeu? É algo que a gente está muito acostumado no nosso universo da Walking Dead, né? A gente pode falar muito bem isso, porque ninguém foi até que realmente tenha partido, né? É uma das frases, das 4 frases que permeiam essa 8B aqui, essa parte final de Fear the Walking Dead. Ou seja, dar aquele final em aberto é obviamente para deixar aberta essa possibilidade toda para a personagem voltar, tá? Isso é um ponto. Segundo ponto, e daí continuando falando sobre a 7ª temporada, mesmo com esse final em aberto, tá? Um final que tu não entende realmente o que estava acontecendo com a Alicia, remete a um ponto que tu não entende realmente o que estava acontecendo com a Alicia antes, entendeu? Simplesmente, aquele momento de começo de 7ª temporada, a Alicia, né, ela estava lá enclausurada por causa das coisas do Ted e tudo mais, e depois ela consegue escapar e tudo mais. O que aconteceu com a Alicia, né? Não só no fato da sua febre, mas no que permeia o fato da sua febre, né? Ela permaneceu por vários dias simplesmente desacordada, aquela febre que não passava, e parecia existir algo a mais no seu corpo que simplesmente não foi explicado de maneira nenhuma. Nada sobre aquele momento, sobre o que aconteceu com a Alicia Clarke, foi explicado e nem, ao menos, assim, sugerido ou uma coisa ou outra coisa. Nada. E ao mesmo tempo, né, é curioso, né, que com o que estava acontecendo com a Alicia e a relação que estava tendo lá com o senador, eles trouxeram de volta a ideia, né, da memória que o zumbi poderia ter em relação ao seu local ou ao seu ente querido e tudo mais, que é algo que a Alicia, nos seus últimos momentos lá, estava, né, tentando fazer com que aquele zumbi a levasse, né, para algum outro local e tudo mais. Mas toda essa questão da febre da Alicia foi algo completamente inexplicável, nem sugerido, nada, né? Febre e tudo que permeia esse assunto todo da febre. O episódio que a Alicia sai, o 7x15, cara, é um episódio assim, vou dizer decepcionante, tá? Para traduzir numa palavra bonitinha até. Decepcionante. Toda aquela questão lá dela ver ela mesma quando criança e tudo mais funciona para a parte toda psicológica, só que o episódio em si, tirando o final do episódio, ele é muito decepcionante da maneira como ele vai acontecendo, né? Os fatos lá e tudo mais. Chega naquele final do episódio, tem aquela despedida toda, né, da Alicia pro Victor, que é consequência pro Victor, inclusive agora aqui na 8B. Ela né, fica desacordada na praia, passando mal, passa um tempo, ela acorda e ela está bem. Inclusive o Rick sempre lembra disso, né? Quando a gente tá no nosso grande debate, que, cara, inclusive maquiada ela tava. Né? O quanto bem a Alicia estava, o quanto que aquele momento lá que ela fica desacordada, né? A nossa brincadeira toda em relação a ser uma soneca. Cara, o quanto que aquela soneca lá restaurou a Alicia por completo, entendeu? Porque ela aparentemente estava perfeitamente bem e ela levanta, olha ao redor e volta lá para a torre, né? O fato da torre ter toda a questão da radiação e tudo mais, cara, lembro no nosso momento paninho, que sempre remete junto a Fear the Walking Dead. Aí não adianta, cara. Ela levanta e ela vai de volta lá pra torre. E ficou aquela coisa toda ambígua, né? Do que realmente aconteceu. Como eu falei antes, cara, nada explicado, muito menos sugerido. Foi. Encerra o episódio. O 7x16 já é, né? Morgan e Madison e toda a sequência agora. Beleza. Aí introduzem o Troy. O Troy tem toda essa parte de vingança em relação ao Madison. Tem o fato, né, dele falar para ela que sabe onde Alicia está, que Alicia está morta, que inclusive foi ele que matou a Alicia, né? Tem o negócio lá em relação à correntinha estar na Tracy, a correntinha que era da Alicia, inclusive dada pelo próprio Victor Strand. Tem tudo isso que envolve.
10º episódio, essas novas 3 personagens ali que surgem do nada, trazendo novamente, né, o furgão lá da Al para o enredo todo, para que tenha uma importância nessa parte final de história aqui de confronto. Mas, né, elas estavam junto com a Alicia e reforçam toda a linha de história que a Alicia, né, não só sobreviveu a tudo que aconteceu com ela, tudo que a gente viu acontecer com ela na 7ª temporada, como ela conseguiu tornar a torre e ajudar as outras pessoas com aqueles princípios todos que a Alicia Clarke sempre teve, né? Ou seja, ela conseguiu realmente ajudar a todos até chegar no momento de confronto com o Troy e acabaram morrendo. E elas confirmam toda essa história ali perante o Victor Strand, né? Para mim, não adianta, galera. Essas 3 personagens novas, elas surgem para ressaltar isso, eu deixei muito claro no vídeo, né, de crítica do 10º episódio, o momento onde se precisa colocar que o Victor ele não vai ser um vilão, e sim ele vai procurar ser um personagem realmente que vai continuar na sua jornada de redenção. Elas vêm para ressaltar esse momento em relação ao Victor Strand. Ou seja, para mim, não me interessa simplesmente como que eles vão arrumar esse próprio momento de bagunça que eles criaram ali. Por quê? Eu continuo, cara, cravando, firmando. Pegando inclusive a sinopse do último episódio lá, que a gente sabe que vai surgir um personagem inesperado ali, que vai conseguir salvar Padre ou salvar a situação, tem que ser a nossa querida Alicia Clarke. O que eu não espero, tá? Primeiro, que eles respondam o que aconteceu com a Alicia lá atrás, na 7ª temporada, muito menos o que aconteceu depois para ela estar bem. Duvido demais que eles vão chegar nesses 2 pontos, tá? Terceiro ponto, é óbvio que eles têm que elucidar e deixar claro, tá? Mas essa parte é do que eu espero. O que aconteceu entre ela e Troy. Isso, tá? Que a Alicia não é mãe da Tracy, acho que já está bem claro que ela não é mãe da Tracy, tá? Duvido que todo o jogo psicológico que o Troy estava tentando fazer como parte de vingança para Madison não seja realmente verdadeiro no ponto onde ele diz que a tal mulher que o salvou na represa, que virou sua esposa, que virou mãe da Tracy, e a Tracy repete também essa parte toda para Madison no 10º episódio, que seja tudo isso uma mentira e que na verdade a Alicia é mãe da Tracy. Na verdade foi a Alicia que salvou o Troy. Na verdade a Alicia e o Troy tiveram um relacionamento. Duvido demais que seja isso. Ou seja, o que eu espero que seja elucidado é o que aconteceu nesse confronto entre Troy e Alicia, e daí se chegue realmente, cara, no porquê, como, da onde a Alicia realmente sobreviveu a tudo isso e como que ela está surgindo ali naquele momento. Aí sim, tá? Mas não espero ver outras coisas. O que é que eu não espero, mas de jeito nenhum, e assim, ó, é algo que daí, cara, eu vou ficar muito brabo para não falar outra coisa, se Fear the Walking Dead vier realmente para quê? Para confirmar que Alicia Clarke morreu realmente e que ela morreu fora de tela. Alicia Clarke, e isso eu falei no vídeo crítico e vou repetir agora, tá? Ela não é a Sarah, ela não é o Wendell, ela não é o Rabino, ela não é o Josiah, ela não é as crianças lá atrás de Fear the Walking Dead, ela não é qualquer outro personagem. Alicia Clarke é simplesmente a protagonista de Fear the Walking Dead desde a primeira temporada, ao lado de Madison, ao lado inclusive do próprio Victor, ao lado do Daniel, ao lado da Luciana. É parte desse grande núcleo de protagonistas que a gente teve de Fear the Walking Dead desde o seu primeiro episódio. E essa história é a história da família Clarke, onde nós já perdemos, querendo ou não, o Nick. A gente já perdeu o Travis, tá? O Travis, como ele é muito antes, entendeu? Eu até tiro um pouco ali essa questão toda do personagem ser também membro da família Clarke, tá? Porque quem leva, querendo ou não, o restante é Madison, é Alicia, é Nick, depois é Madison, Alicia. Alicia não é qualquer personagem. Ela não pode ter, de jeito nenhum, morrido fora de tela. Ela não pode ter morrido fora de tela. Eles têm que fazer jus a essa personagem. Do jeito que for, entendeu? Pra surgir ali, eu compro essa explicação, porque essa história ela tem que encerrar com a Alicia ali.
reencontrando ou não reencontrando a Madison, porque obviamente que eu vou fazer um vídeo sobre quem pode ou não pode, ou deve, né, ou eu acho que terá uma morte, uma consequência fatal nos últimos 2 episódios, no encerramento da série. Mas, cara, Alicia Clarke, ela tem que estar nesse final. Uma outra coisa que é muito importante aconteceu tanto no 7º, no 8º e no 10º. No 9º não acontece porque ele tá 95%, digamos assim, do episódio focados em Dwight, Sherry, June, Adolph, mas muito mais Dwight, Sherry, Santuário. Tem aquela pílula no final lá, que é em Padre, Victor junto com a Tracy, aquela questão toda de montagem do quarto, onde era a cela da Madison, inclusive, né, puxando algo pro personagem ali, dessa vilania toda, de um antagonismo que o personagem poderia ter novamente, tá? Beleza. 7º, 8º e 10º trazem a Alicia Clarke sempre mencionada, sempre tema da história, sem aparecer. Sempre eles brincando com esse fator todo da Alice estar morta, da Alice estar já zumbificada, sem Alice aparecer. Ou seja, a Alice está sendo muito tema do que a gente tem de parte B, sem ter essa comprovação realmente. E tá falado pelos showrunners que a gente vai ter sim essa resposta completa sobre a Alice. É óbvio, porque a gente só tem mais 2 episódios, a gente tem que ter essa resposta completa da Alice. Que ela não seja fora de tela. Que realmente tudo isso seja o sinal pra gente ter essa grande aparição na conclusão, porque não vai ser um 11º, vai ser um 12º, ou seja, quando a gente for maratonar, passa os primeiros 42, 43 minutos de episódio ali, é no próximo. É no próximo. Tem que ser a nossa querida Alicia Clarke. Galera, eu vou comprar a explicação que me derem, porque eu realmente quero que essa série faça jus a essa personagem tão importante que a gente teve do nosso universo The Walking Dead por completo, certo? Então, assim, eu quero muito saber de vocês. O que vocês acham, galera? Vocês acham que tudo que está sendo sugerido, falado, entendeu? É verdade e realmente é fato acontecido, ou seja, a Alicia morreu e morreu daquele jeito lá, tá lá no endereço da tal da mansão, e daí vai surgir depois só um encontro da Madison lá com a Alicia zumbificada, que nem vai ser a própria atriz, vai ser, né, alguém ali simplesmente com a maquiagem toda. É realmente isso? Ou é Alicia Clarke que vai aparecer nesse final? Tudo isso que está sendo falado, tudo isso que está sendo praticamente até confirmado, né? Não é verdade. Alicia Clarke vai aparecer no episódio final. Coloca abaixo nos comentários para que a gente siga conversando. E não esqueçam sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Entra no nosso grupo do Telegram, caso tu não esteja ainda. Tá aqui na descrição do vídeo. Tem vídeo todo dia saindo sobre Fear the Walking Dead. Então assim, ó, cara, vamos lá. Vamos lá. Fear the Walking Dead tá chegando essa última semana e tomara que seja foda. Sempre temos que desejar isso do nosso universo The Walking Dead. Take 04, viva o sonho aqui.